Querido Dom Orlando, trago um abraço especial para o senhor de Dona Beatriz. Obrigado pela sua presença e seu testemunho profético aqui neste santuário e na Arquidiocese. Que o Senhor possa acumulá-lo sempre com muita saúde e na sua pessoa acolho os irmãos bispos. Padre Marlos, obrigado pela acolhida e sabendo que a sua família está lá na Diocese de São João da Boa Vista e em São João também uma comunidade importante, da Congregação dos Redentoristas, que assume o perpétuo, a grande igreja bonita que nós temos. Padre Eduardo, obrigado pela acolhida que nos faz sentir aqui realmente como casa de mãe e casa em que nos sentimos mesmo verdadeiros irmãos. E na pessoa dos senhores acolho todos os demais padres, religiosos e diáconos e as religiosas que vi aqui também representadas. Meus dois irmãos da Diocese, Padre Joãozinho e Padre Anderson, coordenador diocesano de pastoral e o moderador da Cúria Diocesana, obrigado pela presença e na pessoa de vocês dois, entramos em harmonia e comunhão com os nossos irmãos diocesanos de São João da Boa Vista, mas especialmente a todo o povo de Deus aqui reunido, peregrinos, portadores de justiça e de paz. Que essa experiência de estarmos aqui celebrando o 6º dia desse caminho espiritual, um verdadeiro retiro que fazemos para celebrarmos bem a festa de Maria, a Senhora Aparecida, aquela que nos aponta verdadeiramente o caminho de que é possível sermos justos para experimentarmos melhor a paz que vem de Deus. Nesse caminho espiritual, neste itinerário orante da novena, o tema de hoje nos chama a atenção pelo dinamismo da nossa fé cristã. A nossa fé cristã nos ensina e nos instrui que devemos estar sempre a caminho. Assim como o Senhor está sempre nos acompanhando e nos aponta a direção, nós cristãos temos essa identidade de sermos os peregrinos da fé, os peregrinos do Evangelho. E como peregrinos, nós vamos assumindo e aprendendo o que seja a vivência da justiça que brota do Evangelho. Essa responsabilidade de estarmos aqui rezando e meditando esse tema realmente nos aponta diretamente para a figura de Maria, que como sabemos muitos, sabemos de memória, o cântico de Maria que nos ensina a compreender o que seja uma justiça. A justiça divina é aquela que derruba os poderosos e que eleva os humildes, porque Deus não quer divisão entre as pessoas, mas quer a igualdade. Uma justiça que leva em conta a dignidade do ser humano criado à sua imagem e semelhança. Essa experiência vem para nós também contemplarmos a manifestação de Maria no nosso continente latino-americano. Uma alegria saber que hoje Dom Orlando abençoou o memorial de Nossa Senhora de Guadalupe, aqui recordando a grande conferência de Aparecida. Veja que no nosso continente, Maria, para mostrar o caminho da verdadeira justiça, se manifesta aos povos originários, aqueles povos que sabem cuidar da floresta, sabem cuidar da vida, sabem cuidar dos animais e sabem cuidar das experiências de comunhão, de construir verdadeiras relações de respeito e de vida. A Senhora de Guadalupe é para nós um recado, um anúncio, uma profecia tão importante para nós todos da América Latina, que fomos eliminando, dizimando os povos originários. Mas é também para nós a Maria que se manifesta num Brasil que, por ganância, escravizou os povos africanos. Povos que têm o seu sonho, sua forma de rezar, a sua maneira extraordinária de celebrar o Deus da vida numa festa. Aqui foram perdendo dignidade, perdendo vida.
Maria então nos aponta o caminho, como compreender o que seja a justiça de Deus. É quando então nós enfrentamos essas realidades, quando nós somos capazes de dar nomes e na possibilidade de nomear, aí sim nós encontramos os caminhos da verdadeira justiça. E como que a gente aprende a fazer isso? A paz para nós cristãos é fruto desse enfrentamento. Recordemos o gesto de Jesus, quando ele se manifesta vivo, ressuscitado à sua comunidade. Ele mostra os sinais do enfrentamento da cruz, mostra o sinal da lança que foi colocada do seu lado. É no enfrentamento das cruzes, então, é que nós podemos chegar à verdadeira fé, à verdadeira experiência de paz. Porque é nessa paz que não é fuga de conflitos, que não é fuga das responsabilidades, mas que é assumindo, é resistindo, é que nós chegamos com o ressuscitado nessa vitória, mesmo que carreguemos depois as cicatrizes das dores, dos sofrimentos e das lutas. Maria então nos ajuda a fazer este reconhecimento de que a construção da paz se dá como fruto da justiça. E quando recordamos também outras tantas referências do Evangelho, aonde Jesus, no Evangelho de Mateus, nos recorda: se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei dos fariseus, vocês não entram no reino dos céus. E como que era a justiça desses fariseus e doutores da lei? Por que Jesus desautoriza esse jeito de viver? Aí a iluminação da palavra de hoje, a iluminação do profeta Isaías. Como é possível então para uma experiência religiosa, um grupo religioso, celebrar, expressar a sua fé como culto e desligar essa realidade da vida? O profeta, ele utilizou uma palavra, uma expressão assim muito forte. Quando as nossas mãos estão marcadas pelo pecado da exclusão, do racismo, da misoginia, do feminicídio, tantas situações que agridem a vida humana, da injustiça, quando a gente faz assim para rezar, o profeta diz: Deus vira o rosto. Quando os nossos incensos não são expressão de uma fé comprometida, daquilo que nós realmente queremos viver e buscamos testemunhar, o profeta diz que esse incenso chega no nariz de Deus com um odor ruim, porque não revela a vida, é um louvor que não chega a Deus, não tem como. Esse profeta então vai nos ajudar a perceber que a verdadeira prática religiosa, que pode levar à justiça, à comunhão, ao respeito à vida, é quando nós assumimos naquelas categorias bíblicas o oprimido, o órfão e a viúva. São expressões muito próprias do texto bíblico que nos relembra hoje, sim, todos os oprimidos, especialmente quando vimos aqui as crianças que buscam, escrito assim: eu creio, eu acredito na paz. O sinal da criança, que é o sinal da fragilidade numa sociedade e que hoje nos faz recordar, o dia do nascituro, o dia de valorizar a vida, o dia de dar sentido à existência como imagem e semelhança de Deus. E a viúva como símbolo de todas as mulheres que são agredidas, que não são respeitadas. Então, quando a nossa fé, conforme a orientação do profeta Isaías, nos leva a ter respeito, acolhida e opção pelos oprimidos, pelas crianças, pelos pequenos e pelas mulheres, aí sim, quando nós elevarmos as nossas mãos em oração, em louvor, Deus vai olhar, Ele não vai virar o rosto. Ele até nos insiste assim para dizer: vocês podem até aumentar as horas de oração, isso não me interessa. O que me interessa é se esta oração está sendo instrumento de conversão, de vida.
Porque se vocês aumentarem horas de oração, mas não mudarem de vida, não se converterem, eu não escuto essas orações. Olha como o profeta então foi muito concreto, verdadeiro e muito exigente para com todos nós que estamos aqui buscando, no exemplo de Maria, como compreender a justiça divina, como compreender a justiça do Evangelho para sermos melhores construtores da paz. E essa experiência que o profeta Isaías nos chama a atenção, conclui de uma forma muito bonita. Nós queremos realmente que a nossa oração seja expressão de vida e que a nossa vida se transforme em oração. Se isto for assumido por todos nós, nossos pecados podem ter a cor que tiver, pode ter o tamanho que tiver, que o Senhor nos acolhe. Aí sim nós podemos conversar, né? O profeta diz, aí sim, vamos sentar e vamos conversar. Então é a oração que vai chegar ao ouvido de Deus, é o louvor, é o incenso que vai agradar a Deus. Então dessa forma, Maria é para nós este caminho que nos ajuda a meditar essa palavra, como foi aquela mulher orante, meditando a palavra e capaz de dizer sim ao projeto de Deus. E ao dizer sim, canta essa expressão de justiça, canta a igualdade que Deus deseja para todos nós. Todo esse caminho orante da novena deste ano é para nos ajudar a celebrar muito melhor o grande jubileu que nos aponta para o ano de 2025. Recordar 2025 anos do projeto da encarnação de Jesus. Deus, que na sua infinita misericórdia se oferece a nós, assumindo nossa condição humana para mostrar o que é viver na condição de filhos e filhas muito amados. Essa preparação para o jubileu, que essa novena, que esse itinerário espiritual nos aponta, pode nos ajudar a não termos aquelas atitudes que no Evangelho a gente encontra de quem fica escandalizado com a encarnação de Jesus, que não fica jamais escandalizados nós, né? Porque Jesus é o filho de Maria que estava presente na comunidade, é o filho do José que ensinou a ele uma profissão, que assumiu a condição humana e que nos aponta um caminho de vida e de verdade. Que esse caminho então, do 6º dia da novena de Nossa Senhora Aparecida, possa nos ajudar a celebrar bem, a termos liturgias que partam da vida. Podemos fazer todas as belezas litúrgicas, mas que sejam expressões da vida, que sejam expressões em que Deus vai nos acolher, porque estamos falando de verdades e não de fantasias. Aí sim, nós vamos ser capazes de compreender a justiça divina e alcançar esse dom da paz. E sermos neste mundo, nesse nosso Brasil sofrido por tanta injustiça, por tantas agressões à vida, sermos uma luz para essa construção de um povo que sabe ser peregrino, portadores de justiça e de paz.